Tudo bem? Como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso de prospecção. Já estamos aqui no 11º encontro, tá certo? E eu quero falar uma coisa para você. Não sei se você percebeu, mas o cenário atual, né? Tá deixando muita gente preocupada, muitos gestores de vendas, muitos vendedores, muitas vendedoras. É óbvio que tem alguns fatores aí que agravam isso, né? Que é a alta competitividade do mercado, por exemplo, uma saturação de ofertas, produtos e serviços, né? Dados econômicos, desafios econômicos, enfim. Tantas coisas que a gente tem que se preocupar na área de vendas. E uma delas principais é a prospecção, né? Prospectar já era um desafio por si mesmo, mas agora está mais desafiador ainda. Por isso que eu estou aqui para falar com você, e eu também quero trazer esse pensamento para você aqui, para a gente superar, tá, algumas ideias a respeito de prospecção, como que a gente supera tudo isso, tá certo? Bom, eu sou o Cláudio Zanutin e, obviamente, junto com este rapaz, o senhor Renato Martinelli, estamos aqui com você nesta jornada da prospecção, tá certo? Então eu te convido a ficar comigo aqui porque eu vou contar algumas coisas bem legais, alguns pontos que a gente tem que ficar alerta. Um deles é o seguinte: existe uma falta de interesse muito grande dos vendedores, então não é incomum a gente ficar se deparando por aí com um vendedor que perde o interesse em prospectar, fica desanimado, então fica encarando perfis diferentes de clientes, tá? E alguns motivos podem levar a isso a acontecer, não tem problema nenhum. Um deles, na minha opinião aqui, o primeiro que eu quero falar, é que há um desinteresse dos vendedores e deixando de lado a prospecção. Pô, isso dá uma trampa, muito não, tem que ficar ligando toda hora. O outro também tem a ver com o gestor. Se você é líder, o gestor aí de vendas, tem que promover a conscientização a respeito da relevância da prospecção, tá certo? Até porque prospectar é sinônimo de abastecimento do funil de vendas para que haja realmente a colocação, né, de leads, de suspects, de prospects na boca do funil para ir depois afunilando para venda. Se não tem prospecção, não tem o que fazer. E alguns vendedores acham que esse esforço é inválido e não querem investir tempo. E aí, basicamente, reverter essa realidade, na minha opinião, está muito mais na mão do gestor do que, de fato, nos vendedores. O gestor de vendas ele tem que engajar, tem que acreditar na empresa e proporcionar ferramentas, proporcionar um engajamento, proporcionar condições mais adequadas para a prospecção. Óbvio, tem a parte do vendedor que tem que estar motivado, tá certo? Essa linha de raciocínio, em partes, se deve ao fato de que, por exemplo, ao entrar nas empresas, né, chegou no B2B aí, muitas vezes os vendedores recebem do gestor ou de alguém da empresa uma lista de leads que muitas vezes já foram prospectados, já foram testados e tal. Em geral, essa lista aí, ela tende a ser, tá bom, com uma qualidade mais baixa. Até porque, pô, outros vendedores, outros caras do time, outras pessoas do time já esgotaram essa lista de leads, já malharam em cima direto. Mas e aí o que acontece? Isso infelizmente desmotiva, né, o profissional de vendas sem que realmente ele perceba. Então é importante também investir em treinamentos, cursos de especialização para os vendedores e vendedoras, que é esse aqui inclusive que você está fazendo, se especializando, entendendo alguns caminhos, entendendo algumas partes, tá certo? Para que isso traga de alguma forma mais motivação, faça com que você enxergue a importância da prospecção de qualidade. Quando eu tenho uma prospecção de qualidade, eu alimento melhor a boca do funil, trago mais clientes, mais leads, mais prospects, não fico dependendo só da ferramenta. Outra coisa é a agenda, né? Tem que colocar na agenda, considerando que a prospecção de clientes é uma das tarefas mais importantes para você na área de vendas. Então, e já que sem ela não existe aí cliente, né, para compor ou para comprar produtos e serviços da empresa, dizer que não tem tempo para realizar a prospecção, eu acho que aí é uma contradição ferrada. Tem que colocar na agenda para prospectar, tá certo? Porque é o seguinte: grande parte dos gestores afirmam que a prioridade é lidar com os clientes, já que foram prospectados, e acaba não sobrando tempo para o time de vendedores realizar aí novas prospecções, né? Fica ali só preocupado com quem já entrou, só preocupado com quem está em casa, e não que não seja importante, é extremamente importante a gente fazer isso. A gente fala muito isso, né? Tanto eu quanto o Renato Martinelli. Também reprospectar aqueles que estão em casa, tá certo? Oferecendo cross-selling, oferecendo upselling, mas também há uma importância muito grande em trazer novos clientes para o funil, tá certo? E para vencer esse desafio não basta apenas encarar a prospecção como uma das maiores prioridades da empresa, não. E também
não basta apenas encarar como uma tarefa de segundo plano, pô, sei lá, ela não deve ser realizada, tem que ter um time específico para isso, tem que ter pessoas específicas para isso. A gente está vendo, está exigindo cada vez mais competências, habilidades, ferramentas, conhecimentos dos vendedores, e eu tenho falado muito aqui, a gente está voltando aí a pensar um vendedor mais completo, um vendedor mais com mais conhecimento, né? E aí eu até falo aqui que tem que ser um inside hunter, né? Já falamos isso, tem que prospectar, tem que trazer resultado, também tem que cuidar do cliente, cuidar do pós-venda, e aí estimular a prospecção é uma coisa importante que tanto você vendedor, tanto você como vendedora tem que saber que tem que ir para a agenda, tem que ter disciplina, constância, tem que ter eu chamo isso de bater o boom, tem que bater o boom ali da prospecção o tempo todo. Não é fácil não, tô falando, ninguém gosta, eu também não gostava, mas tem que fazer, tenho que trazer clientes para dentro do meu funil para melhorar o processo. Outra coisa importante é a baixa qualidade na lista de leads. Tá certo? São captados de qualquer forma e aí não faz sentido. Como eu já disse anteriormente, um dos maiores desafios na prospecção de clientes é a baixa qualidade da lista desses leads captados ou na lista que eu recebi. Basicamente, existem vendedores trabalhando com as sobras de outros profissionais e isso é extremamente bom, desmotivador. Lista de contatos e carteiras de clientes de baixa qualidade vão fazer com que esses vendedores percam tempo com oportunidades de baixo potencial, desgastando a relação, desgastando um monte de coisa. Por isso que é imprescindível a gente contar com prospects bem qualificados para tornar o trabalho do time de vendas mais produtivo, direcionado às reais chances, né, da concretização aí, do fechamento da venda, de fechamento de compras. Então, não é, na minha opinião, é assim, ó. Lógico, tem os bots, tem um monte de mecanismo, um monte de ferramenta trazendo clientes, trazendo leads e tal. Mas se a empresa, se você tem condições na sua empresa, como gestor, vou falar aqui para o gestor, você tem condições de ter uma pessoa só qualificando no funil, show de bola. Isso ajuda pra caramba, tá certo? A qualificação de clientes ali para passar para o time de Hunter, por exemplo. O time de Hunter, um cliente ali um pouco mais qualificado, um pouco mais melhorado, tá certo? Já focado em alguma coisa. Se não tem essa possibilidade, tem que qualificar cada vez mais os vendedores, e você vendedor aqui tem que buscar a qualificação para, se for o caso, colocar na agenda, fazer a captação, fazer a qualificação e dar um tiro mais certeiro, não ficar pegando aí cliente à torta direita. Pode ver aquela aula que eu chamo da triangulação, né? Outro ponto aqui, o quarto ponto que eu quero trazer é o medo de fracassar. Putz, esse aí é terrível, porque tem que, como a prospecção tem que fazer parte da rotina do vendedor, e aí não pode ser qualquer vendedor. Mas tem o seguinte, é muito comum que a gente se depare com vendedores que evitem situações que há uma chance muito grande, uma chance potencial de receberem aí as respostas negativas. E aí, o medo de fracassar faz com que muitos profissionais fiquem paralisados, não realizem a prospecção, e aí é o óbvio que vai acontecer, tá certo? O resultado, a postura é catastrófico para você, vendedor, para o negócio e para aquilo que ele está fazendo. Esse modelo mental, e aí eu quero dar uma paradinha aqui para você pensar um pouco no modelo mental e entender que a gente vai receber uma quantidade de objeções, uma quantidade de negativas muito grandes. Eu tenho visto muito por aí que um dos maiores pânicos agora, além da prospecção, é putz, o cliente vai falar não. É muita objeção, é não. E na situação de crise, essa negativa, ela aumenta. E se você, vendedor, vendedora, não estiver preparado para superar esse medo do fracasso, porque vai cair mesmo, tem hora que vai ser difícil, tem hora que a gente não vai conseguir fazer o que tem que fazer, tem hora que vai dar um desânimo, tá certo? Tem dia que vai dar um desânimo. Aí é legal você ter colegas de vendas que você possa ligar e pegar dicas, mas não pode ter medo de fracassar. A certeza que você tem é que vai acontecer algum fracasso. Outro ponto é evitar a sobreposição no atendimento. Não é nenhuma novidade que qualquer empresa que trabalha diretamente com vendas enfrenta um ambiente de trabalho competitivo, desafiador o tempo todo. E aí, o que acontece? Tem que estimular a competição entre os vendedores, desde que seja de forma saudável, porque aí eu acho que é uma maneira de fazer com que os profissionais se esforcem para bater mais metas, tal, até porque eu costumo dizer o seguinte, a área de vendas, na minha opinião, é extraordinária, porque a área de vendas é a única que eu conheço
É a única que eu conheço que não precisa ficar ligando para o RH pedir aumento. Se você não coloca aí uma sobreposição de tarefas, sabe a hora que vai prospectar, a hora que vai fazer tal coisa, processo de vendas e tudo mais, e põe aí uma regra de trabalho, uma disciplina de trabalho, certamente vai conseguir mais resultados. Vai conseguir mais resultados, ok? Por quê? Esse movimento, o vendedor gosta desse desafio, tem que gostar desse desafio. Vendedor de alta performance gosta desses desafios, e o que você não pode deixar acontecer é perder a esperança, perder a fé. Tem que continuar aí fazendo o trabalho de prospecção. Isso é muito importante. E aí é o seguinte, ó, para garantir de fato uma mudança de cenário, a gente tem que fazer com que cada um na linha, cada vendedor, você aí, domine também o próprio território, por meio de um gerenciamento bom de oportunidades, de vendas de maneira justa e equilibrada. Tem que ter esse conhecimento dessas situações. E aí pode não ser simples, mas o primeiro passo é garantir que nenhuma área de vendas em potencial do negócio fique descoberta ali, sabe? E para isso a gente tem que distribuir muito bem, seja geograficamente, seja por classe social, seja qual for a distribuição ali de vendas para prospectar com um tiro mais certo, para trazer os prospects de forma mais correta e mais assertiva, para não ficar perdendo muito tempo. Porque perder o tempo também dá uma desanimada legal. Perder o tempo desanima a gente, tá certo? Em tiros que não faz sentido. Sexto aqui para fechar é a exploração de novos mercados. E aí é o seguinte, é imprescindível citar a dificuldade de explorar novos mercados como um dos principais desafios na prospecção de clientes, que é parte do zero. E aí você, vendedor, que já trabalha numa área de atuação específica, tem que ficar buscando sempre manter a base de clientes atuais, é importante isso, novos prospects também é importante, e aí não tem muito sentido em ficar se aventurando em novas empreitadas aí afora a torta direita, né? Mas às vezes isso aí pode estar trazendo um pensamento equivocado pra gente, que por exemplo, você pode estar perdendo grandes oportunidades muito significativas em outros segmentos, e aí tem que focar todo o trabalho no único mercado para poder garantir as contas pagas no final do mês. Porque você já faz aquilo e aí fica difícil com que você, no teu modelo mental, entenda que tem que descobrir novos mercados. Tá certo? Não é uma contradição, é um movimento dicotômico. Por isso que eu estou dando essa reflexão para você. Quando você, é uma missão inclusive, garantir a base de clientes com cross-selling e upselling, e em que momento você descobre novos mercados, novos nichos aqui para poder trabalhar a prospecção de maneira mais ampla. Isso, é claro, que vai trazer aí, que você vai ter que considerar, tá certo? Se existem leads disponíveis nessa nova jornada, se são compatíveis com o seu empreendimento, né? Por meio do cruzamento, por exemplo, de dados e informações de perfis de clientes que já foram convertidos ou que faz a parte da tua base de dados, você pode maximizar a performance disso aí. Legal? Então, ó, eu dei aqui 6 pontos que você pode trabalhar muito forte na área da prospecção. E eu quero desejar que você tenha sucesso, continue aqui no curso, está incrível. Se você não viu as outras aulas, vai ver as outras aulas, é extraordinária. E um grande abraço e boas vendas para você.